O país viveu ontem um dia histórico. Milhões de brasileiros, representando outros tantos milhões, saíram às ruas para protestar e deram um recado claro e inequívoco: a insatisfação geral com a corrupção e a impunidade. Para a maioria dos que foram às ruas, não há partidos nem bandeiras que não as da honestidade e honradez. Uma chance de mais uma vez passar o Brasil a limpo, de retirar da vida pública todos aqueles que se aproveitam para benefícios próprios ou de grupos. É emblemático perceber que o movimento é social. Os políticos que ontem se aventuraram a participar das manifestações foram rejeitados. A luta é muito clara pelo fortalecimento das instituições democráticas, pelo apoio ao sistema judiciário na figura do juiz Sérgio Moro. Que esta chance não seja mais uma vez perdida, que o desejo de um Brasil melhor seja mantido mesmo com o desfecho da Operação Lava Jato. Os protestos contra a corrupção no Brasil e o governo da presidente Dilma Rousseff foram realizados em mais de 300 cidades. Segundo a Polícia Militar, cerca de 3.600.000 pessoas foram às ruas. O maior ato foi realizado na Avenida Paulista, em São Paulo. A Polícia Militar estima que 1.400.000 pessoas se reuniram na capital paulista. Este foi o maior ato político realizado na cidade, superando o movimento Direta Já, em 1984. Em frente ao Museu de Arte, os manifestantes bateram panela em forma de protesto. Uma mulher foi detida por desacato, mas não houve registros de outros incidentes. Os protestos também ocorreram nas principais capitais dos estados. No Rio de Janeiro, o ponto de encontro foi em Copacabana. Em Goiânia, os organizadores acreditam que 90.000 pessoas foram às ruas. No Nordeste, houve manifestações em Recife, São Luís e Salvador. Já em Brasília, integrantes do movimento a favor do impeachment ocuparam a esplanada dos ministérios para uma marcha entre o Museu da República e o Congresso Nacional. Os atos também foram realizados pelos brasileiros que moram fora do país. Grupos reivindicaram mudanças no governo em Lisboa, Londres, na Times Square em Nova York e em Austin, no Texas. Para falar sobre a repercussão das manifestações, nós recebemos dois convidados especiais: o jornalista e consultor econômico Rodolfo Amaral e o professor de Direito da Unisanta e promotor de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Landolfo Andrade. Boa noite, obrigado pela presença. Landolfo, hoje à tarde, segundo a UOL, a juíza da 4ª Vara Criminal de São Paulo, Maria Priscila Hernandes Veiga, que analisou a denúncia contra Lula apresentada pelo MP, encaminhou o pedido para análise do juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato. Gostaria que o senhor explicasse por que isso aconteceu, o que significa e se o pedido de prisão preventiva de Lula tem embasamento jurídico. Bom, Baira, boa noite. Quero agradecer o convite que foi feito para participar dessa edição. É uma honra estar aqui e me sinto em casa como professor dessa universidade. Uma honra também estar ao lado do jornalista Rodolfo, é um prazer, um privilégio. Eu penso que a juíza agiu corretamente. Eu também tinha essa convicção de que a competência era da Justiça Federal desse caso. Penso que haveria um prejuízo para a Operação Lava Jato se houvesse esse desmembramento, uma vez que os fatos são conexos e indissociáveis. E compete agora à Justiça Federal, especificamente o doutor Sérgio Moro, que vem conduzindo, né, essa operação, a decidir sobre o pedido de prisão preventiva. No meio jurídico existem várias opiniões sobre esse pedido, parte mesmo do Ministério Público há opiniões divergentes, e eu, por uma questão ética, prefiro não opinar sobre o acerto ou desacerto. Acredito que os colegas que atuaram tinham os fundamentos deles para solicitar esse pedido, e agora está nas mãos do juiz Sérgio Moro a decisão, que é passível de recurso. Então, o que precisa ficar bem claro, Mayra, nesse caso, nessa atuação do Ministério Público do Estado de São Paulo, na Operação Lava Jato, é que não há nenhuma motivação política. Trata-se de um exercício de atribuições que estão previstas constitucionalmente para a Polícia Federal, para o Ministério Público, para a Justiça Federal, instituições que estão maduras, que estão independentes e que estão exercendo um trabalho técnico escorreito, e não é possível diminuir o valor dessa operação
agredir pessoalmente os operadores de direito que estão à frente da Operação Lava Jato, porque eu tenho absoluta convicção de que é a principal operação da história do direito brasileiro, a principal investigação da história do direito brasileiro, e os profissionais que estão à frente dessa operação, especificamente a Operação Lava Jato, são profissionais qualificados e que estão exercendo um trabalho isento de qualquer tipo de crítica. Não há convicção política. É isso que tem que ficar muito claro nessa operação. Na sua opinião, promotor, ele não será indiciado, apenas se torna réu no processo ou de fato será preso? Mayra, a tendência, pelo desenrolar dos fatos, é haver sim um indiciamento. O Ministério Público Federal agora vai ter que analisar se vai aderir a esse pedido que foi feito pelo Ministério Público Estadual. Ele pode editar a denúncia, o doutor Sérgio Moro pode determinar que seja feito o aditamento da denúncia, ele pode rejeitar a denúncia, enfim. Eu não sei qual que vai ser a solução imediata para esse pedido que foi feito pelo Ministério Público de São Paulo, que a juíza da Quarta Vara encaminhou para a Justiça Federal. Agora, por todas as provas que foram levantadas, eu não tenho nenhuma dúvida de que vai haver sim um indiciamento, que vai haver sim um oferecimento de denúncia. Agora, prisão preventiva, é difícil opinar. Existem elementos por uma prisão preventiva? Eu penso que sim, pessoalmente eu penso que sim, em razão de todas as provas que foram trazidas, não só pelo Ministério Público Estadual, como também pelo Ministério Público Federal. Mas o time dessa prisão é que talvez não seja nesse exato momento, mas se for decretada a prisão, eu pessoalmente penso que existem sim fundamentos. Rodolfo, a crise econômica é a causa principal das manifestações? Eu não diria que, aliás, em primeiro lugar, boa noite a você, Mayra, promotor, ao telespectador. Eu não diria que ela é a principal, eu diria que ela contribuiu em muito. Eu acho que o fator principal foi, sobretudo, a indignação da sociedade brasileira com o tamanho que ganhou a corrupção no país, ou pelo menos a participação efetiva da Polícia Federal, da Justiça Federal nesse processo, tem deixado cada dia todos nós um pouco mais indignados. Então, eu acho que a indignação com a corrupção foi o fator preponderante. É evidente que no cenário de crise econômica, hoje, com o número de desemprego crescendo, só no ano passado nós perdemos do mercado formal de trabalho 1.600.000 empregos no Brasil, 470 mil no estado de São Paulo, 15.600 na Baixada Santista. Evidentemente, isso tudo acirra os ânimos das pessoas e elas vão para a rua tentar demonstrar sua insatisfação. Acho que a manifestação de ontem foi um ato cívico importante, jamais visto aí como se apurou nas estatísticas neste país. Eu só espero que continue, porque eu gostaria de lembrar, até chamar a atenção da sociedade, daqueles que participaram, eu me incluo entre aqueles que participaram, estava ontem lá na Praça da Independência, que na eleição passada, no primeiro turno, 38 milhões de brasileiros deixaram de votar, ou por abstenção ou por voto nulo em branco. Isso no primeiro turno. E no segundo turno, 37 milhões de brasileiros. Então, a gente precisa começar a colocar essa coisa para refletir sobre ela. Porque talvez nós tivéssemos mudado a história desse país se tivéssemos participado naquela ocasião. Então, eu espero que esse exercício cívico de ontem se manifesta através das redes sociais e já na próxima eleição, nos próximos meses, nós tenhamos um comparecimento efetivo e começamos a mudar pela nossa casa, ou seja, na eleição municipal. Landolfo, nessa semana deve ser definido o rito de impeachment pelo Supremo Tribunal Federal. A partir disso, quais são os prazos para que aconteça a votação? A presidente pode ser afastada antes do fim do processo? O Supremo Tribunal Federal tem na pauta dessa semana 2 casos que eu entendo que são muito importantes para o desdobramento dessa crise. Primeiro, o julgamento do habeas corpus do Marcelo Odebrecht. Eu acredito que se houver a denegação da ordem, provavelmente uma colaboração premiada que, segundo fontes, já está sendo formalizada nos bastidores, deve ser mais bem encaminhada caso ele não consiga a liberdade nesse HC que parece o último suspiro dele. E uma colaboração premiada por parte do Marcelo Odebrecht pode trazer ainda mais tempero, mais pimenta para essa situação do governo. Além disso,
né, o Supremo também vai definir na quarta-feira o rito do impeachment para a formação dessa comissão especial na Câmara. Independentemente da decisão do Supremo, que vai avaliar qual que vai ser a forma de voto, se é aberto ou fechado, e a composição dessa comissão, eu penso que esse processo vai ser aberto, inevitavelmente. Na sexta-feira já vai ser constituída essa comissão, e na quinta-feira ela deve ser constituída, na sexta-feira ela deve ser instalada. Uma vez instalada, ela tem 30 dias para concluir os trabalhos. Se tudo correr dentro de uma tendência que a gente vem percebendo, para o meio de maio já é possível uma decisão dessa comissão, e aí uma decisão também da Câmara, e se 2/3 dos deputados votarem pela abertura do processo, o processo é aberto. Chegando no Senado, a primeira decisão do Senado é se vai aceitar ou não essa denúncia. Uma vez aceita essa denúncia, esse processo, já é afastada a presidente Dilma, então há a possibilidade real de ela ser afastada já no mês de maio. Ela é afastada das funções, embora ainda não seja destituída do cargo. E uma vez afastada, o processo tem 180 dias para ser concluído, porém a tendência é que ele seja concluído já no final de junho, no início de julho. Então, dentro dessa linha, no meio de junho, no final de junho, no máximo no início de julho, nós já podemos ter uma decisão final sobre o processo de impeachment. Essa é a tendência. Ótimo. Rodolfo, o tamanho das manifestações de ontem impressionou, né? Em São Paulo, por exemplo, a mobilização foi maior que a das diretas já, em 1984. Como que isso afeta o aspecto político da crise em relação ao governo e à oposição? Eu acho que a demonstração de ontem foi muito forte. Eu creio que ela foi sentida, o impacto foi sentido de imediato no Palácio da Alvorada ontem mesmo. Eu creio que no Congresso Nacional a gente vai sentir essa temperatura a partir de amanhã, quando iniciar os trabalhos. Acho também que esse impacto vai refletir nessa análise que o promotor há pouco falou do Supremo na quarta-feira sobre o rito do impeachment, porque havia muita especulação para que lado o Supremo iria nesse tipo de análise, em função até de ter modificado o rito que tinha sido aprovado na Câmara e permanecido o rito que ocorreu em 1992, na época do Collor. Mas eu acho que se tinha algum ministro titubeando, eu acho que diante da manifestação de ontem, a posição do Supremo vai ser determinante a partir de quarta-feira. E definidas as regras, o Congresso Nacional, em função desse episódio, na verdade, deve acelerar o processo. O governo sai em desvantagem dentro desse processo, porque antecedeu ao movimento de domingo a convenção do PMDB no sábado, que deu um prazo de 30 dias aí para os deputados se manifestarem se saem ou não do governo, mas diante da manifestação de ontem, eu duvido que o PMDB continue dando respaldo ao governo Dilma no Congresso Nacional. E sem o respaldo do PMDB, eu diria que o impeachment é altamente provável. E em Santos, os protestos foram concentrados na Praça da Independência, no Gonzaga. Segundo a Polícia Militar, 10 mil pessoas participaram, 15 mil a menos do que o calculado pelos organizadores. A manifestação começou tímida, em frente à estátua do surfista no Canal 2, mas não demorou muito para o protesto ganhar corpo. Faixas e cartazes pediam o fim da corrupção e a saída do PT e da presidente Dilma Rousseff. A situação que está no país não dá para a gente continuar. Não importa qual seja o partido, qual seja os governantes, a gente tem que realmente manifestar. Eu espero que o Brasil mude. Eu espero que o Brasil deixe de ser o país do futuro e passe a ser o Brasil de hoje e que todos tenham oportunidades. O que o povo não percebe muitas vezes é que essa corrupção tira justamente de quem mais precisa. Que se faça justiça, a gente está cansado de corrupção, de tudo que a gente está vendo, de uma sensação de impunidade, a gente precisa ver as pessoas na rua. Sair num domingo, dia de chuva, dia de descanso, mas está aqui para lutar pelo Brasil. Espero que o governo tenha um pouco de vergonha e resolva os nossos problemas, não deles. Quando o semáforo fechava, os manifestantes invadiam a pista, pedindo aos motoristas que se juntassem a eles. Por volta das
Às 3 da tarde, o trânsito na orla foi interditado nos 2 sentidos. Os manifestantes seguiram em passeata até a Praça da Independência, no Gonzaga, que já estava lotada. Além do verde e amarelo, muitos levaram faixas com os mais diversos pedidos, todos demonstrando insatisfação com a política atual e a situação do país. É o verdadeiro povo brasileiro que está pedindo exatamente isso. Muito desemprego e tal, então está na hora de ter essa mudança. Sem partido, sem religião, sem nada, mas precisamos dar. E somente nós, o povo brasileiro, é que pode realmente resolver isso. A roubalheira foi muito grande e agora está tudo às claras. E só nem metade foi apurado ainda, então ainda tem muito por vir ainda. Santos não é uma cidade tão grande, 20 mil pessoas, 25 mil pessoas como nós temos hoje aqui, é um número bastante expressivo. As pessoas vieram aqui hoje não de vermelho, vieram de verde e amarelo, vieram com as cores da pátria. Enquanto esses canalhas queimam a nossa bandeira, nós temos orgulho de ostentar as nossas cores. E é isso que falta nesse país. Falta orgulho, falta decência, falta moral. O PT tem que ter um fim. Por causa do protesto, a Avenida na Costa teve de ser interditada nos 2 sentidos. A chuva começou a aumentar e fez com que muitas pessoas voltassem para casa mais cedo. Segundo a Polícia Militar, não houve registro de ocorrências. As manifestações acabaram por volta das 5 da tarde. Em Praia Grande, carros seguiram em carreata em direção ao Palácio das Artes, na Avenida Costa e Silva, local onde se concentraram os protestos. Em Peruíbe, as manifestações aconteceram também durante a tarde. O local escolhido foi a Praça da Igreja Matriz, no centro. Cerca de 40 pessoas participaram do protesto, que aconteceu de forma pacífica. Em Guarujá, o protesto foi em frente ao condomínio Solares, onde fica o triplex que supostamente pertenceria ao ex-presidente Lula. Os organizadores estimam que 5 mil pessoas participaram. Já para a PM, compareceu a metade desse número. Um dos maiores símbolos da Operação Lava Jato da Polícia Federal foi ponto escolhido pelos manifestantes em Guarujá, a cobertura triplex que fica no bairro das Astúrias. O imóvel pertenceria ao ex-presidente Lula, que, segundo as investigações do Ministério Público Federal, seria fruto de propina da construtora OAS. Fora PT e leva Dilma com você. Eu tive a ideia de fazer aqui em frente ao triplex, que é o grande marco, né, de tudo isso que está acontecendo, e eles já tinham organizados lá na Praça da Bandeira. Aí decidimos unir, às 3 horas o pessoal vem de lá para cá e fazer uma corrente só, que o nosso intuito é único, né, que é acabar com essa corrupção. Independente de partido, é um movimento contra a corrupção, contra a Dilma, contra o Lula, contra esse pessoal que está acabando com o Brasil. Chega, basta! O Brasil não aguenta mais tanta incompetência, tanta corrupção. A presidente já não tem mais capacidade nenhuma de governar, só está se mantendo no poder, tentando se manter no poder e protegendo os seus aliados. As cores da bandeira brasileira estavam estampadas por toda a parte, inclusive no rosto dos manifestantes. É uma vergonha, isso é vergonha para o nosso país. Eu tenho vergonha de falar que sou brasileira hoje. Isso para mim é a pior vergonha do mundo, esse governo. Faixas e cartazes pediam a saída do governo do PT e apoiavam o juiz Sérgio Moro, responsável pelas investigações da Lava Jato. O hino nacional foi a trilha sonora dos protestos em Guarujá. No ano que o Collor saiu, foram as ruas que foram determinantes para que ele saísse. A pressão das ruas é muito importante. A Constituição diz que o poder emana do povo. O mesmo povo que elege também tira do poder. Então essa é a lógica nossa aqui. A Dilma vai sair com a força do povo. Moradores do condomínio Solares também protestaram. Eu vejo que o povo brasileiro está acordando. Está acordando, tem que tirar esse corrupto, esse Brasil tem que passar limpo.
Então, não me sinto incomodada. Qualquer sacrifício que tiver que o povo brasileiro fazer, tem que ser feito. Segundo o Ministério Público Federal, a OAS pagou R$ 750 mil na reforma e 320 mil na compra de móveis para a cozinha e quartos do suposto apartamento do ex-presidente. Tivemos acesso à cobertura vizinha, idêntica à do apartamento 164, alvo das investigações. O tamanho impressiona. São 280 metros quadrados, piscina e uma vista de tirar o fôlego. São 12 cômodos. O imóvel está avaliado em mais de R$ 1,5 milhão. Cubatão foi a única cidade da região onde manifestantes pró-PT se expressaram. A movimentação começou por volta das 11 da manhã no diretório do PT e reuniu cerca de 30 pessoas. Nós temos no PT municipal um calendário de reuniões mensais, né? E esse encontro já estava marcado dentro do nosso calendário anual. Com a ocorrência dos fatos, do pedido do pedido dos promotores da previsão do Lula e outras coisas midiáticas que aconteceu, que a gente acha que nós petistas achamos que se trata de um golpe, a gente também estendemos a reunião com um ato positivo a favor do presidente Lula, do ex-presidente Lula. O fato é de extrema importância, né, principalmente no momento que nós estamos vivendo hoje a nível de Brasil. E estamos mostrando, né, para toda a sociedade, as pessoas estão tendo a consciência do quão importante é estarmos presentes nesse momento. 10 pessoas se filiaram ao Partido dos Trabalhadores ontem na cidade. Eu estou voltando porque esse é um momento muito difícil para o PT, para o país. E eu estou voltando para dar a minha contribuição ao PT e ao país. Hoje você pode andar de avião, você pode andar, comprar um carro. Coisa que na minha época, de outros governos, a gente não podia nem sequer comprar uma passagem daqui a São Paulo. E hoje nós temos direito de andar de avião. Isso é política nossa, política do governo do Partido dos Trabalhadores. Cubatão é a única cidade da Baixada Santista onde o executivo é chefiado por um petista. Márcia Rosa completa agora, em 2016, 8 anos no poder. O Partido dos Trabalhadores também conta com um vereador no município, Jair do Bar. Rodolfo Amaral, tem sido uma constante. A cada fase da Lava Jato, conforme novas informações são divulgadas, o dólar cai, a Bolsa de Valores sobe. Isso é uma demonstração de que a crise é mais política do que de fato econômica? Porque a economia, na verdade, ela vive de expectativas. Quando essas expectativas são negativas, evidentemente há um recuo aí dos indicadores dos mais variados. Quando, ao contrário, se vê uma luz no fim do túnel, a bolsa sobe, o dólar cai, o investidor se anima para a retomada do crescimento, enfim, a economia é muito sensível à atividade política. Mas eu queria fazer uma ressalva, porque foi dito ali pela repórter quando entrou no apartamento que o tamanho do apartamento impressiona. O que impressiona foi o depoimento do Lula, que foi colocado na íntegra hoje na UOL, que ele disse que o apartamento, inclusive ele não tinha interesse porque o apartamento era muito pequeno. Questão de visão, né? Landolfo, em que circunstâncias do afastamento da presidente Dilma assume o seu vice? Há de fato uma chance de novas eleições serem convocadas? Bom, durante o processo do impeachment, se houver o afastamento da presidente Dilma, e isso se dará a partir do momento em que o Senado recebeu o processo, assume o vice-presidente Michel Temer. Caso o vice-presidente Michel Temer, então vice-presidente, também seja submetido a um processo de impeachment, se eventualmente alguma denúncia da Operação Lava Jato também respingar sobre ele, e se isso se verificar até o mês de dezembro desse ano, aí o Congresso tem que convocar novas eleições essas diretas. Agora, se houver a cassação de ambos, tanto da Dilma como do Michel Temer, mas do Michel Temer é mais remota a cassação num processo político. Mas há a possibilidade dele ser cassado num processo no TSE. Então, esse processo do TSE, se julgado ainda esse ano, ele pode resultar na cassação do mandato também do Michel Temer, porque é a cassação da chapa. E isso aí, se isso se verificar esse ano, ainda também há a convocação de novas eleições. Agora, se essa cassação no TSE
se operar no ano que vem, 2017, aí não há convocação de eleições diretas, aí o Congresso vai ele mesmo, né, indiretamente eleger o novo presidente da República. Rodolfo, é fato que as cidades da região têm sido mais afetadas aí pela desaceleração da economia. Quais são as perspectivas de melhora? Infelizmente, eu sou obrigado a reconhecer que nós não temos grandes perspectivas. Por quê? Porque o polo industrial de Cubatão foi atingido em função do caso da área siderúrgica, o encolhimento aí do mercado siderúrgico em função da presença do mercado chinês, e isso impactou na Uzi Minas. O mesmo acontece em relação ao minério de ferro, que tem o seu impacto na Vale, também presente em Cubatão. Por conseguinte, a queda do valor aí do barril do petróleo teve um impacto neste mercado, e nós temos aqui também em Cubatão a refinaria Presidente Bernardes, que movimenta 9%, refina 9% do petróleo em âmbito nacional, ou 19% do estado de São Paulo. A atividade portuária, em si, ela tem sido beneficiada aí com alguma parcela de exportação. O ano passado fechou aí com um movimento de 119 milhões de toneladas o porto, mas, sobretudo, com o agronegócio, que do ponto de vista da remuneração para o trabalhador portuário é muito baixo. O resultado na forma de massa salarial para os trabalhadores se dá na movimentação de mercadorias por contêiner e, sobretudo, na importação. Então, nós já perdemos, como disse, 15.600 vagas no mercado de trabalho ano passado, tivemos um índice maior do que no estado de São Paulo e em âmbito nacional também, e as perspectivas são muito ruins para este ano, em todo o Brasil e com impacto na nossa região, que temos, sobretudo, uma atividade voltada para a área de serviço, que sofre muito quando há um encolhimento da economia. Landolfo, a campanha 10 medidas contra a corrupção do Ministério Público conquistou recentemente 1,5 milhão de assinaturas, número necessário para ser apresentada como projeto de lei de iniciativa popular. Sai do papel? Tem que sair, Mayra, tem que sair, Maíra. A Operação Mãos Limpas, que aconteceu na década de 90 na Itália, é noticiada como uma grande inspiração do juiz Sérgio Moro, e tem razão de ser, tem muitas semelhanças. Lá também uma organização criminosa se instalou no governo, essa organização criminosa desviou recursos de uma estatal, uma petroquímica, para financiar a campanha de seus partidos e também dos partidos da situação, que eram 5 partidos na década de 90 na Itália. Houve um combate, uma investigação muito forte a essa organização criminosa e, infelizmente, na Itália a gente pode dizer que essa Operação Mãos Limpas terminou em pizza, porque pouquíssimas pessoas foram condenadas e levadas à cadeia como desdobramento dessa operação. Isso se deu em razão de uma resistência, uma reação por parte dos parlamentares e também do Executivo. Um dos investigados, o Berlusconi, foi eleito presidente e ele, na condição de presidente, conseguiu aprovar uma série de leis que enfraqueceram o combate à prescrição, combate à corrupção, geraram prescrição com a conivência do parlamento. Nós não podemos permitir que isso aconteça no Brasil. E, não sei se o professor Rodolfo vai concordar comigo, se a população não se insurgir, se a população não sair às ruas mais vezes, eu não tenho nenhuma dúvida de que os políticos que estão aí hoje, representando o povo brasileiro no Congresso Nacional, vão fazer a mesma coisa. E daqui 20 anos, esse fato que hoje a gente testemunha como um dos principais da história do Brasil, vai ser um fato perdido, um fato que a gente não aproveitou como deveria. E aí nós temos a importância dessa campanha do Ministério Público Federal, que pretende aprovar 10 medidas para tornar mais rigoroso o combate à corrupção. O que nós temos hoje em Brasília é justamente o contrário. A presidente Dilma editou uma medida provisória que esvaziou a lei anticorrupção, que ela mesma sancionou antes da deflagração da Operação Lava Jato. Agora tem um deputado petista querendo aprovar uma lei que impeça a execução provisória da pena, né, indo contra o que decidiu o Supremo Tribunal Federal no habeas corpus de São Paulo recentemente, e que para nós promotores criminais foi um grande balão de oxigênio, porque você não poder executar uma pena após condenação em primeira instância, após condenação em segunda instância, é só no Brasil. Em todos os outros países do mundo isso acontece. O PT está querendo aprovar uma lei para impedir que isso aconteça. Então nós, a população brasileira, informada, e deve sim aderir a essa campanha do Ministério Público Federal para impedir
que sejam aprovadas leis e que movimentos em Brasília enfraqueçam o sistema de combate à corrupção. Eu não tenho dúvida que hoje a Operação Lava Jato ela é fruto de um aperfeiçoamento do sistema. Né? Um exemplo só, para ficar só em um exemplo, a delação premiada, esse Instituto da Delação Premiada, que foi melhor regulamentado em 2012, inclusive pela presidente Dilma, ironicamente, foi a arma mais importante utilizada pela Operação Lava Jato para a descoberta do esquema e para a investigação da Operação Lava Jato. Então nós não podemos deixar que isso aconteça no Brasil o que aconteceu na Itália na década de 90, e nós temos que apoiar essa campanha. Quero agradecer a participação do jornalista e consultor econômico Rodolfo Amaral, do professor, promotor de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Landolfo Andrade. Considerações finais, por favor. Eu faço votos, eu que agradeço a participação, eu faço votos que o que o promotor acabou de dizer se concretize, e só queria lembrar que a gente não pode ignorar a história. Dia 19 de março de 1964, uma manifestação da natureza da que ocorreu ontem acabou culminando com a Revolução de 64. Então, que os políticos fiquem atentos, porque essas manifestações populares elas podem ir um pouco mais longe, e eu espero que cheguem lá.